Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês o tema desta noite, do nosso terceiro dia de propósito, que diz, o tema é retirando as escamas dos olhos. No capítulo 9 de Atos, versículos 5 até o 8, diz assim, você que está aí na sua casa e pode, abra comigo e vamos ler, diz assim, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Irmãos, pensando um pouco a respeito desse tema, ontem à noite eu parei um pouco para pensar nesse tema, e era meia-noite e meia, Deus estava falando ao meu coração a respeito do que eu havia de falar hoje no trabalho também o Senhor ministrou ao meu coração a respeito, e eu estava pensando um pouco a respeito sobre cair as escamas dos olhos, e Deus me fez refletir um pouco sobre o contexto em que Jesus se revelou a mim. E aí eu queria fazer essa pergunta para você que pode aí, comente, se você puder comentar em uma frase pequena aí nos comentários, em qual era o contexto que você estava vivendo, que o Senhor Jesus se revelou a você. A gente sabe que eu, pelo menos no meu contexto familiar, minha mãe conta que quando o Senhor Jesus se revelou a ela através de uma palavra, através de um instrumento, que na época foi uma pessoa que ousou trazer uma palavra de fé ao coração dela, foi um instrumento de Jesus a ela que lhe fez cair as escamas dos olhos. E a minha mãe estava passando por um momento muito difícil, um momento onde ela pensou até em tirar a sua própria vida. Foi nesse contexto dramático, em casa, entre lutas e frustrações, foi onde as escamas dos olhos dela caíram e o Senhor Jesus se revelou a ela. Há muitas pessoas que o Senhor Jesus se revelou a ela através da dor, através de dias difíceis, através de alegrias, de festas. Todos nós, vivemos um contexto onde Deus se revelou a nós. Pessoas onde de repente se sentiam sozinhas e achavam que a vida não tinha mais sentido, que não tinha mais razão de estar aqui, foi onde de repente o Senhor Jesus se revelou a você, se revelou a mim. Qual é o contexto em que você vivia quando o Senhor Jesus se revelou a você? E eu queria trabalhar um pouquinho com vocês a respeito do contexto em que Jesus se revela a Paulo e aonde nós caminhamos ao que eu li para vocês agora. A história de Paulo, eu quero, como o pastor mesmo fala, eu quero fazer um panorama a respeito da vida de Paulo hoje. Eu não vou me alongar a respeito de quem foi Paulo, eu não vou trazer riquezas de detalhes, eu vou trazer um pouco de um panorama, mas eu quero que você entenda um pouquinho a respeito do contexto que ele estava vivendo, quando ele se encontrou com o Senhor Jesus nessa ocasião. A Bíblia fala que Paulo, ou Saulo, como você queira dizer, ele era um cara estudante, ele era um estudante, ele estudou aos pés de Gamaliel, ele se destacou tanto que se tornou doutor da lei e no Sinédrio. Era um cargo de autoestima dos judeus na época. E além de ser um estudante, ele era um cara que sabia, ele era um exímio, construtor de tendas. E é engraçado que naquela época, construir tendas não era algo vergonhoso. Naquela época era algo honroso. Naquela época, trazendo para os dias de hoje, era mais ou menos como um arquiteto dos dias de hoje, um designer dos dias de hoje.
Normalmente o estudante naquela época ele tinha, né, uma profissão junto aos estudos ali. E Paulo, ele era expert em fazer tendas e ainda era um cara que se destacava no que se diz os estudos. Tanto que ele passa aí a ser um dos autores da lei e do Sinédrio. E em meio aos estudos, em meio a esse contexto que ele estava vivendo, ele ouviu falar de Estevão. Estevão também era um judeu essênio, que naquele momento ele estava pregando contra o templo. Eu até anotei aqui, ele pregava contra o templo e contra Jerusalém. E aí a Bíblia fala que por causa disso, Estevão foi apedrejado. E diz que em meio a esse apedrejamento, Paulo estava lá e tinha o consentimento de Paulo que estava acontecendo ali. E Paulo, logo ele tem a sacada, ele descobre que Estevão tinha sido influenciado por alguém para estar fazendo o que ele estava fazendo. Então ele logo ouve falar de alguém que, aos olhos dos religiosos, era alguém perigoso. Ele ouve falar de Jesus. E ele trama em acabar com o que estava sendo falado ali. Ele começa a tramar em perseguir aqueles que estavam, que era aos olhos dele considerado uma seita. Ele começa a perseguir então os cristãos, ele pede até algumas cartas para que ele possa perseguir os cristãos e o Senhor Jesus. Então, em meio a isso, a história conta que ele recebe essas cartas e ele vai a caminho de Damasco. Em meio a essa perseguição, ele queria entrar nas sinagogas para poder envergonhar os cristãos, jogá-los em prisões, em alguns casos até apedrejá-los. E a gente vê que no caminho de Damasco é onde nós entramos nessa passagem que eu li para vocês. É onde que no caminho de Damasco, junto com algumas pessoas, Paulo ele se encontra com Jesus, ou Jesus aparece para ele. Ele não consegue ver a face de Jesus, mas ele entende que é Jesus ali falando com ele, porque no meio da conversa Jesus fala, ele diz quem ele é, ele se identifica. E ele diz assim, ele não fala assim, olha, por que você está perseguindo os meus seguidores? Não, ele fala, por que me persegues? Então Jesus tem um diálogo com Paulo, e Paulo entende então que ali realmente é o Messias que estava diante dele. E a partir daquele momento a história de Paulo começa a ser transformada. Paulo, ele vem de um contexto onde ele era perseguidor. Ele era um homem que ele tramava contra os cristãos. Eu até anotei que em meio a essas tramas ele tirou o sorriso de muita gente. Ele tirou o sorriso de muitas famílias. Ele viu muitos pais de famílias indo para a prisão. Ele viu, de repente, muitos filhos e suas mulheres em lágrimas. Paulo não tinha pena, ele não se importava com o que estava acontecendo. Paulo era um homem muito religioso, e além de muito religioso, ele era um homem muito arrogante, porque ele se destacava em meio aos outros, ele era muito inteligente, muito novo, ele já teve esse título, né, de evidência. Então ele era um homem orgulhoso, que se gabava pelos seus feitos. Então ele tirou o sorriso de muita gente, ele começa a perseguir os cristãos, ele persegue o Senhor Jesus até o ponto que o Senhor Jesus aparece para ele. Então ele vivia nesse contexto. Um homem que planejou exterminar os cristãos, um homem que botou muita gente na cadeia e que planejou de repente até assassinatos. Ele se encontra com o Messias, ele se encontra com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. E a história dele, a partir dali, nunca mais é a mesma. Um homem, eu estava pensando, né? Muitos de nós falávamos assim, eu nunca vou à igreja. A gente conhece muita gente que diz, eu detesto os cristãos. Detesto crente, né? Não fala nem cristãos, crente. Esse negócio de igreja não é para mim. E hoje, de repente, você está aí me assistindo, está curtindo as lives, está colocando um amém, está de repente, eu não sei, eu não estou acompanhando, mas colocando um pouquinho da tua história ou não. Mas você de repente era uma pessoa que perseguia, estava mal, e hoje é uma das pessoas que defendem e que assistem às lives, que vêm à igreja. Paulo ele vivia nesse contexto, num contexto cruel, num contexto
onde ele estava totalmente desumanizado, onde ele não se preocupava com a dor do próximo, ele se preocupava com o status e com a religião, né, em prol de agradar um falso Deus, por uma falsa religiosidade. Então ele se encontra com o Senhor Jesus e a história dele nunca mais é a mesma. E quando ele tenta olhar para o Senhor Jesus, os olhos dele logo, acredito que se escurecem, ele não consegue enxergar, e durante 3 dias, Paulo está caminhando, ele mal consegue se alimentar, ele não consegue enxergar. E aí vem Ananias, acredito que até meio contrariado, né, pastor? A princípio, mas vem, ora por Paulo, Deus restaura a visão de Paulo e eles se tornam até amigos depois. E aí demora-se alguns anos para que Paulo possa exercer a sua caminhada. Mas antes de entrar nesses anos, eu gostaria de compartilhar com vocês também poucas coisas que eu escrevi aqui a respeito do que acontece com Paulo após as escamas dos seus olhos serem derrubadas, após caírem as escamas dos seus olhos. Porque nós temos um Paulo antes de conhecer o Senhor Jesus, vemos o contexto em que ele vivia, um rapaz estudioso, inteligente, religioso, que tramava as perseguições e a morte de cristãos. De repente se encontra com o Senhor Jesus e vê a sua vida mudada. E o que acontece com ele após esse encontro com o Senhor Jesus? Eu estava pensando que antes dessa pandemia, aos olhos humanos é muito fácil, né? Vir à igreja, caminhar com o Senhor Jesus quando a vida está sorrindo, né? Quando tudo está indo bem, quando as portas de emprego estão abertas, quando de repente você sai de uma empresa, mas logo tem outra te chamando, quando você pode sair para a rua, pode viajar, pode ir ao shopping. Aos olhos humanos, quando as coisas estão bem, é muito fácil, né, a gente viver o evangelho. Eu acho que muitas pessoas agora devem estar se perguntando assim, que sentido tem o evangelho? Eu dentro de casa hoje, em meio a uma pandemia, onde em alguns momentos eu falo de Deus, mas aos olhos humanos, na sociedade, parece que as coisas não têm mudado, parece que Deus não está se importando com o que está acontecendo com a humanidade. Um vírus, né, algo que parecia ser tão inofensivo, colocou uma humanidade de joelhos. As pessoas têm muita dificuldade de viver o evangelho nos dias de hoje, nesse momento de crise, nesse momento de desemprego, no momento onde a pessoa está em casa hoje, ela consegue entrar em estado de consciência e pensar na vida, e ela começa a refletir onde está Deus, o porquê a gente tem passado por todas essas situações. Nesses momentos muita gente tem entrado em crise existencial, em crise na fé, e eu costumo dizer que eu acredito que o evangelho a ser vivido é nesses momentos. A gente vê que muitos homens de Deus, eles viveram o evangelho dentro de cavernas, em momentos de perseguição, de crise, onde eles não podiam pisar o pé fora, que já eram perseguidos, e eles eram fiéis a Deus. Eles acreditavam na volta do Senhor Jesus, eles amavam a Ele. E é nesse momento de pandemia onde muitas vezes a nossa fé no Senhor é provada. E Paulo, depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, as coisas na vida dele não foram fáceis. A caminhada dele não foi fácil. Ele mesmo diz, né? Depois de alguns anos, quando... o senhor lembra o nome do homem que foi atrás dele, quando ele estava esquecido? Barnabé. Eu sempre confundo Barnabé com Bartolomeu, Bartimeu, fico na dúvida. Falei, vou perguntar para o pastor. Eu confundo direto esse nome. Barnabé, ele vai até Paulo quando Paulo está, entre aspas, ele está esquecido por alguns anos, mas eu acredito que ele estava sendo forjado, trabalhado por Deus. E Barnabé, ele chama Paulo para ser companheiro dele em suas viagens missionárias, é onde a gente vê que começa, né? Paulo faz 3 viagens ali missionárias, onde ele é um grande instrumento de Deus para impactar outras vidas. Mas após esse encontro com o Senhor Jesus, Paulo começa a dizer que a vida dele aos olhos humanos era uma vida fácil, uma vida onde ele tinha tudo fácil, onde as pessoas o olhavam com bons olhos, né, pelo menos os religiosos e fariseus da época, e de repente ele passa a ser mal visto, de repente ele começa a passar por fome, por perseguição, ele mesmo fala que começa a passar por dias difíceis, por espancamentos. O homem que espancava, de repente passa a ser espancado. Ele começa a dizer que a vida dele não está fácil após esse encontro com o Senhor Jesus. E aí a gente vê que Paulo, ele
tem mais ou menos participação em 50% ali do Novo Testamento. Paulo, em algumas das cartas, ele abre o coração para as igrejas, ele fala do que ele está sentindo, daquilo que ele está vivendo, e ele fala das lutas, das dificuldades. Eu acho muito lindo que ele fala de algumas crises que ele enfrenta, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Ele fala que ele tentava fazer o bem, e muitas das vezes ele não conseguia, e o mal que ele não queria fazer, era isso que ele fazia. Paulo, ele vivia em alguns momentos da vida dele em crise. Ele fala, poxa, eu quero fazer o bem, não consigo fazer o bem, mas o mal que eu não quero fazer, eu insisto em praticar. Ele começa a falar das perseguições, das lutas que ele tem enfrentado, e ele começa a abrir o coração nas cartas para as igrejas. E o que eu acho muito lindo é que, antes desse encontro, a gente vê Paulo até como um homem desumano, né? Um homem que perseguia as pessoas e não se preocupava com a dor que ele estava causando. E aí eu sempre falo e que eu acredito que Jesus, além de vir para nos salvar, para mudar a história da humanidade, e até o pastor falou essa semana, religar Deus com o homem, eu acredito que Jesus vem também para humanizar novamente o homem. Porque o tempo vai passando e a gente vai perdendo a nossa humanidade. A gente vai se descaracterizando com a maldade, com o mundo, com as notícias que a gente vai vendo. A gente parece que perdendo a nossa humanidade, perdendo o senso de bondade, de amor. E aí Jesus vem e humaniza novamente Paulo e faz com que ele volte a olhar para as pessoas, não mais com um olhar de perseguição e de morte, mas que ele passe a olhar para aqueles que agora o estavam perseguindo com um olhar de amor, com um olhar de salvação, com um olhar de esperança. Então, assim que as escamas dos olhos de Paulo caem, ele passa a ser outra pessoa. Ele passa a olhar para a vida e para as pessoas de outra forma. Aos olhos humanos, a vida dele pode até ter dado uma apertada, mas o olhar para a vida dele muda. Tem muita gente que já se questionou, já me falou assim, Juliano, por que depois que eu passei a ir à igreja, a minha vida parece que em alguns momentos passou a ser mais difícil? Por que parece que a vida afunilou em alguns momentos e eu sou mais perseguido, eu passo por mais tentações e provações, algumas coisas que estavam indo de repente voltaram para trás? Eu acredito que de primeiro momento, quando a gente se encontra com Deus, pode ser que a nossa vida, as coisas ao nosso redor não mudem ou não sejam transformadas, mas algo em nós é transformado. Quando você realmente se encontra com o Senhor Jesus, e Ele te olha nos olhos, e você abre o coração para que Ele venha fazer morada em você, algo em você passa a mudar, algo em sua visão passa a mudar. Você começa a ser mais humano, a querer ser mais amoroso. Essa palavra começa a te confrontar. Eu estava ouvindo essa semana o testemunho de um rapaz, ele é bem influente aí, né, nas mídias sociais. Ele estava falando que esses dias, ele falou assim, falem de mim, não tem problema, mas falaram da minha mulher. Aí é um rapaz jovem, novo, ele é bem influente. Ele falando assim, rapaz, eu estou com uma vontade de pegar esses caras, eu estou com uma vontade de dar uma surra neles. Mas, quando eu olho para o Evangelho, eu me pergunto o que Jesus faria. E quando se encontra com o Senhor Jesus, a gente começa a olhar para as verdades dele. E quando vem esses momentos onde nós nos sentimos irados ou desanimados, ou quando a luta vem, as dificuldades vêm, ele nos faz olhar para Ele. Ele nos faz olhar para as verdades dele e sentir o desejo de continuar caminhando. E sentir o desejo de mudar. E sentir o desejo de não fazer aquilo que muitas das vezes agradaria a nossa carne. Eu até confessei um pecado uma vez para os irmãos, que uma vez um rapaz me agrediu e eu quis matá-lo. Eu falei na pregação, os irmãos até riram. Mas logo veio o Senhor Jesus, me fez enxergar como se diante de um espelho. E me disse, filho, está vendo como você ainda precisa mudar tanto? Olha em momentos o quanto você ainda é mal, quantas coisas ainda precisam ser transformadas em você. Ele me fez olhar para dentro de mim mesmo e para a palavra dele, e me fez me converter da maldade que eu estava planejando em fazer. Então Paulo, ele tinha muitos planos em fazer o que era mal, mas quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, ele se converteu daquele caminho, e ele passou a seguir a vontade, os sonhos e os planos dele.
Eu acho isso sensacional. E eu anotei aqui, estou caminhando para o finalzinho já, tem mais 2 tópicos só. É que aceitar esse convite não nos priva dos maus dias. Quando Jesus aparece para Paulo, se revela a ele, Paulo recebe aquele convite para seguir Jesus, para levar o evangelho, para se tornar um pregador da palavra. Ele não é privado da dor, ele não é privado de dias difíceis. Você e eu nunca seremos privados de dias difíceis quando eles tiverem que vir. Nós viveremos dias bons também, dias onde nosso coração há de se alegrar. Eu vivi sensações na minha vida assim que sabe, me alegraram, como meu encontro com Deus, encontros de família, o meu casamento. Eu vivi sensações na minha vida assim que eu guardo e vou levar para a vida. Como também vivi momentos dramáticos, difíceis, onde o caminhar com o Senhor não me privou de viver esses dias. Mas o lindo de tudo isso foi que em meio a esses dias eu não me senti só. Então o Senhor Jesus prometeu a Paulo, ou promete a mim e a você, não nos privar da dor, mas estar conosco em meio a ela. Paulo estava passando por dias difíceis, ou dias onde ele se sentiu até sozinho, onde as pessoas o abandonaram. Ele era mal visto até pelos apóstolos, então ele se sentia meio que jogado de escanteio. Mas ele continuou levando o amor de Deus, porque ele sabia que quem havia o chamado era muito maior do que as intrigas, era muito maior do que, de repente, a falsidade, o orgulho, a inveja. Paulo, ele se quebrou por inteiro para fazer a vontade de Jesus. Ele podia ter deixado o orgulho e a soberba tomar conta e falar assim: vocês estão me rejeitando? Eu não estou nem aí para vocês, então eu vou voltar a viver como eu vivia. Ele fala: não, eu fui crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele se entrega à vontade do Senhor. E o que eu acho tão lindo, agora caminhando para o final, é que depois que Paulo se entrega à vontade de Deus, à vontade do Senhor Jesus, a vida dele nunca mais é a mesma. Pelo Senhor, ele dinamitava pontes, saltava muralhas, reorganizava a sua vida, valores. Pelo Senhor, a gente deixa antigos amores, a gente deixa o pecado, a gente deixa as nossas vontades. Pelo Senhor. Pelo Senhor, Paulo abriu mão de quem ele era, pelo status que ele tinha, para pregar o evangelho. Ele morreu crendo, ele morreu confiando e morreu pregando. Então, essa é a palavra que o Senhor tinha para compartilhar ao seu e ao meu coração. Deixe com que nessa noite as escamas caiam dos teus olhos, para que em meio a tudo isso que nós temos vivido como indivíduos e sociedade, você possa ver o Senhor e saber que você não está só, e saber que Ele está aí com você, e que os seus dias podem voltar a ter sabor, graça, que a vida pode voltar a ter sentido. Permaneça com Ele até o final, porque é para isso que Ele te chamou e me chamou. Ele não vai te privar nem me privar em muitos momentos de dificuldade e de luta, mas Ele vai estar comigo e com você em meio a esses momentos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de pregar a tua palavra. Há pessoas que estão hoje assistindo, Senhor, a esta live e têm passado por dias difíceis. Muitas pessoas tiveram de repente um momento de nostalgia, onde elas se lembraram do dia que te conheceram, do dia que entregaram o coração para o Senhor, de como isso foi marcante. Há pessoas que ainda estão nesse processo, estão no meio do caminho de Damasco, prestes a te encontrar, prestes a ouvir a tua voz. Ah, Senhor, prestes a sentir o teu abraço acolhedor, a sentir, Senhor, o teu carinho nas noites frias, a sentir, Senhor, o teu calor, o teu amor. Nesta noite, Senhor, eu te peço, visita a todos aqueles que estão nos acompanhando e que ainda hão de acompanhar. Visita todos aqueles, Senhor, que estão, Senhor, lutando para fazer a tua vontade. Todos aqueles que dizem: Senhor,
eu tenho tentado fazer o bem, mas eu não tenho conseguido fazer o bem. Eu tenho tentado vencer o meu eu e as minhas vontades, mas eu não tenho conseguido. Senhor, muitas vezes o orgulho toma conta do meu coração, as minhas vontades me cercam, e eu não sei o que fazer, para onde ir. Nesta noite, Senhor, eu entrego tudo que tenho, tudo que acho que sou, eu entrego o meu coração e os meus dias nas Tuas mãos, assim como o Paulo o fez, e a Tua palavra diz que a vida dele foi transformada. Sabemos que foi um processo diário, sabemos que ele passou por dias difíceis, dias de angústia e de dor, dias de espancamento, de lágrimas, mas em tudo o Senhor estava com ele. Senhor, que eu e as pessoas que estão nos assistindo não venham condicionar a sua vida apenas para os dias de hoje, mas que nós possamos hoje voltar a olhar para a eternidade, voltar a ter os nossos olhos fixos no Senhor, e sabendo, Senhor, que esses dias logo passarão, e que a eternidade logo vem, Senhor, que logo nós estaremos com o Senhor, dizendo como Paulo disse, Senhor, no fim dos seus dias, combati um bom combate, eu encerrei a carreira, e eu guardei a fé. Senhor, guarda os teus filhos, fortalece a cada um deles e nos recebe nesta noite. Assim nós oramos e te glorificamos e oramos em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que crê, diga amém.